A Europa entra em estado de alerta de acordo com uma doença divulgada pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças Europeu. Trata-se de uma doença que a mídia ainda não está divulgando com tamanha intensidade e os casos eles vão além da Europa, chegando nos Estados Unidos, Canadá e na Austrália, levantando a possibilidade de que isso possa gerar um novo surto pandêmico junto com o Covid-19. Trata-se de uma doença que está ainda em análise e possivelmente estará chegando no Brasil. Por isso, confira aqui comigo o vídeo para entender direito essa situação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao meu canal. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o conteúdo do vídeo que eu elaborei, ponto a ponto, os minutos onde cada tópico pode ser de interesse para você. Você pode dar uma conferida lá. E se inscreva aqui no meu canal. O nome da doença ela se chama Monkeypox, que podemos traduzir de macaco e pox vem de varicela. Isso é uma doença que algumas pessoas já conhecem bem, varíola de macacos. É uma doença que é transmitida entre macacos predominantemente, mas pode também ser transmitida de animais para humanos. Conhecemos a varíola. A varíola ela é conhecida também como catapora. Muito provavelmente você já deve ter tomado a vacina contra essa doença ou também até deve ter pegado. Como na minha época, nascida em 84, eu peguei essa doença e também tomei a vacina depois. É causada pelo vírus herpes zoster. É uma doença que causa catapora e pode ser ativada pelo estresse, de acordo com vários estudos que já foram publicados alguns anos atrás. Ou seja, o estresse, a ansiedade. 2 a cada 100 mil crianças vão a óbito quando pensamos em taxa de letalidade. E quando passamos esses dados para adultos, esses dados sobem muito mais ainda, a dados alarmantes. Talvez você nem imagine a taxa de letalidade em adultos. Pode chegar a valores que muito facilmente superam de 15 a 40 vezes maior a taxa de letalidade quando comparada em crianças, ou seja, em adultos, a doença é de 15 a 40 vezes mais letal. Por isso que é perigoso adulto desenvolver esse tipo de doença. E as chances também de se hospitalizar são altas. A febre é um sinal de que você está com essa doença. Mas não é claro, não é apenas a febre é um dos sintomas. É uma reação do sistema imunológico para tentar combater a doença. E junto com a febre, existem outros sintomas característicos dessa doença, quando pensamos varíola do macaco, que inclui também fadiga. Mas essa doença ela ainda não está totalmente esclarecida pensando nos seus sintomas em humanos. O que sabemos é que a fadiga e a febre são sintomas relacionados com essa doença e também sintomas relacionados a dores no corpo, como uma dor de cabeça. Dor de cabeça que pode estar também associada com dores abdominais, na região do abdômen. Isso é o que a doença pode causar. E também lesões cutâneas. Você observa na pele problemas relacionados à varíola. Mas isso ainda está sendo pesquisado atualmente, porque se trata de um vírus que possivelmente sofreu mutações e foi transmitido de macaco para humanos. Mas também pode ser transmitido entre humanos, o que torna o caso muito grave e que precisa de um monitoramento constante quando pensamos em mutações de vírus, que podem ser transmitidos entre humanos. Grupos de pesquisas internacionais estão fazendo um monitoramento, um rastreamento da varíola de macacos, para entender a situação, como por exemplo o laboratório de modelos biológicos e sistema socioeconômico. Observamos que os Estados Unidos, França, Alemanha e Itália fazem parte dos países que têm o maior risco para sofrerem com essa doença. E observamos que o Brasil está entre os 15 primeiros países que têm maior risco de exposição a esse tipo de doença, a varíola dos macacos. Lembrando que é uma doença que aparentemente está começando a se espalhar entre humanos. E também outros dados mostrando gráficos de país a país mostram que o Brasil, conforme eu apresentei para vocês, é um dos países que apresentam um risco
de importância de preocupação. Sendo que Estados Unidos, Canadá e Europa, países do hemisfério norte, fazem parte dos países que têm o maior risco e até o momento têm um risco maior do que o Brasil. Mas na América do Sul, o Brasil é o país de maior risco, junto com a Colômbia também. E na Nature, nessa semana, no dia 20 de maio, foi publicada uma nota na qual a varíola de macacos pode se tornar global. E, consequentemente, os cientistas estão tentando entender e já levantam sinal de alerta, pensando na contaminação, porque pode causar também sequelas muito perigosas se pensarmos no caso da varíola, que já é transmitida em humanos e temos campanhas de vacinação contra a doença. Análises de microscópios observam que esse vírus ele está sofrendo algumas mutações. Se ele está conseguindo ser transmitido entre humanos, muito possivelmente, é um forte indicativo de que mutações perigosas estão ocorrendo. E se trata de algo de profunda preocupação. Por quê? Foi detectado em pessoas que não tiveram nenhuma conexão com o vírus antes e é possível que já esteja ocorrendo uma transmissão comunitária. Ou seja, está transmitindo a doença de pessoa a pessoa dentro de uma cidade, de um país, de uma região específica. E diversas entidades científicas estão fazendo um monitoramento. E, dentre isso, podemos notar aqui que na América Latina, incluindo América Central e América do Sul, México e Brasil são os países de maior preocupação quando pensamos nessa região, nesses dois continentes. E também é muito importante destacar que a vacinação contra a varíola, contra a catapora, causa proteção sim. Mas essa varíola de macacos é algo novo, é algo que muito possivelmente veio de uma mutação e precisamos fazer um monitoramento e talvez até desenvolver uma vacina atualizada contra esse vírus específico. Para nos prevenirmos, é muito importante entender aspectos específicos sobre a transmissão. Mas é importante destacar que os maiores especialistas da área ainda não deixaram claro como que a doença está sendo transmitida. Isso tem como base a transmissão de uma doença já conhecida, que é a varíola humana. A transmissão ela acontece pela pele, pensando na varíola humana e muito possivelmente na varíola de macacos. Isso acontece porque esse vírus, o vírus da herpes zoster, é um vírus que tem afinidade por essas células. Esse vírus entra em contato com as células da nossa pele e também causam a estimulação do sistema imunológico. Quando o vírus entra em contato com a pele, são ativadas moléculas inflamatórias e outras moléculas imunológicas também. E quando pensamos em como se proteger dessa doença, pegando esse conceito como aspecto de que a nossa pele tem milhares de micro-organismos, mas a grande maioria é benéfica para o nosso corpo, apenas um número pequeno faz mal, a higienização das mãos é essencial para que possamos nos proteger contra essa doença, caso algum surto ocorra em regiões específicas do Brasil. E já sabemos muito bem que o álcool em gel auxilia bastante na prevenção de doenças por contato, como no caso aqui, a varíola, por exemplo. Lavar as mãos com água e sabão é muito mais eficiente do que higienizar com álcool. Isso não protege muito contra a Covid, nem muito contra a influenza, porém, contra esse tipo de doença, a varíola, ela é essencial. E outro aspecto importante também é, se você tem sintomas, evitar de ter contato com outras pessoas, contato pela pele, como um aperto de mão, um abraço, para evitar que a doença seja transmitida. E quando você tosse, evite tossir com a mão na boca, caso você tenha sintomas. Quando for tossir, ou você pode tossir encostando a boca nos ombros, mas nunca colocando a mão na boca. Porque o vírus ele pode também ficar nas gotículas de saliva. E quando o vírus fica nas gotículas de saliva, pode ser transmitido também nas feridas quando você espirra. Quando você espirra ou quando você tem a doença, quando tem contato com alguém doente, e isso passa nas correntes sanguíneas, dentro das feridas, pode causar uma transmissão imediata no seu corpo. Então, é muito importante você que tem feridas no corpo, sempre manter as feridas higienizadas, lavar, tentar sempre
passar água e sabão, ou também outros compostos químicos que conseguem fazer um papel de antisepsia. Também relações sexuais são modos de transmissão dessa doença, de acordo com o que sabemos sobre a varíola. Portanto, dentro desse contexto, essas medidas poderiam prevenir de pegar essa doença. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, um pouco difícil esses conceitos, mas é só você revisar tudo. E se tiver alguma dúvida, confere aqui na descrição do vídeo, lá nas fontes, ou tudo que eu elaborei, que eu li, que eu pesquisei para falar esse vídeo. Deu um pouco de trabalho, deu bastante, então curta o vídeo para dar aquele apoio, se inscreva aqui no meu canal, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Desejo um ótimo dia para vocês. Um grande abraço.